Agora, o mais difícil é a gente inserir essa mulher nesse canteiro e preparar as pessoas que vão trabalhar com ela. Então, porque os homens que estão no canteiro nunca trabalharam com mulheres. Então, para eles é assustador também. De falar assim, gente, agora tem uma mulher aqui do meu lado. O que a minha esposa vai achar lá em casa? Somos mais de 5.000 pessoas vivendo o design, transformando ambientes e emocionando pessoas. É através das nossas marcas que criamos design e distribuímos produtos e serviços contemporâneos de revestimento. Desde o princípio, temos a motivação de melhorar as comunidades em que estamos inseridos. Por isso, a Porto Belo tem uma trajetória de inovação pautada na sustentabilidade. Entendemos que o ambiente em que vivemos é a essência do nosso negócio. E dessa forma, vivemos o nosso propósito de modo a zelar pelo nosso entorno. É assim que nos tornamos esse grande grupo, que não para de crescer por todo o mundo. Um mundo que cuidamos e é nossa responsabilidade, porque o mundo é a nossa casa. Viver design, transformar ambientes e emocionar pessoas. Porto Belo. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Eu, mais uma vez, Vladimir Rodrigues, diretor da Anselmo e da Rodrigues. O Ale Oliveira, diretor da Endia e da Liga Service. Mais uma vez, a gente, para bater um papo aqui, sempre com temas importantes, né? E convidados de muita relevância. E hoje é um tema muito legal, muito especial. A gente estava ansioso para falar sobre. E aí a gente vai receber hoje a Camila Aledef, que ela é diretora executiva do Instituto Mulher em Construção. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Camila, obrigado. É um prazer ter você aqui, a gente falar sobre esse assunto que gera muita discussão, é mais de aculturamento, né? Então a gente entende, o Instituto ele foi criado desde 2006, né? É um trabalho bacana da inclusão da mulher, principalmente a da periferia, na construção civil. Mulher que vocês falam que está em situação de vulnerabilidade, violência, né? É uma ideia interessante. É um mercado, como fala, predominantemente, agora vai ter que... Predominantemente masculino. Depois a gente corta. É um mercado masculino, né? Com difícil a integralização da mulher, por vários motivos. Então, o Instituto é liderado pela Bia. A gente teve um trabalho de conversar com ela lá no Sinduscom, foi bacana, você vê que é uma guerreira, né? E a ideia de vocês colocarem isso em prática, com as dificuldades, o que o mercado precisa absorver, entender, né? Eu achei interessante um post da Paula Olaf. Ela dizia assim, não falta talento, falta oportunidade. O mercado precisa olhar para as mulheres
das comunidades. Interessante esse post que ela viu. E são coisas que a gente fala no contexto de alguns números, né? Eu percebi assim, o Instituto já capacitou mais de 7.500 mulheres, é isso? É muita gente, né? E fala lá no site de vocês, 40% das alunas já recebem uma proposta antes de terminar o curso. Já até aumentou esse número. Olha que bacana. Mas com todos os desafios da construção civil hoje, falta de mão de obra, falta de qualificação, ainda 10% da mão de obra ainda é feminina. Então, tem muito mercado, né? Eu fui uma vez num evento e o palestrante comentou, o que mudou desde a industrialização até hoje é que o mercado ficou mais difícil. No que se fala da busca do emprego. Daí falaram da tecnologia, inovação. Ele falou, não, foi a inclusão da mulher. Ou seja, a mulher realmente ela entra e pega metade do mercado. Mas isso não ocorreu na construção civil. E, na verdade, a gente espera que isso ocorra também, porque isso só vem agregar e ajudar a gente ter esse desafio da mão de obra no momento de grande demanda, né, Vlad? Tem os números ainda falam, 3 milhões de mulheres no Brasil vivem em condições de pobreza e violência doméstica. Então, essa parte que aumenta a autoestima e a dignidade da mulher também é algo que a gente pode trabalhar juntos, né? E o que a gente precisa até para auxiliar vocês, né? A gente tentar divulgar esse trabalho bonito que vocês têm. E apesar dele ter nascido no Sul, né? Vocês têm a capacitação aqui no Taboão da Serra, né? A gente tem aqui em São Paulo. Você estava falando de... Esse trabalho começou em 2006, no Rio Grande do Sul. Então, a Bia teve essa brilhante ideia de convidar as mulheres para fazerem pintura de parede, né? Então, e ela botou um monte de cartaz pela cidade de Canoas, de onde ela é, chamando as mulheres. E as mulheres apareceram lá achando que era pintura de quadro, pintura de pano de prata, uma coisa de artesanato. E ela falou, não, é pintura de parede, porque eu quero que vocês aprendam a arrumar suas próprias casas. Primeira coisa, para que elas possam ter independência dentro de casa, né? Então, o projeto começou com um projeto piloto muito pequeno, muito dessa vontade da Bia e dessa revolta que ela tinha de ver as mulheres que não tinham capacidade de fazer pequenos reparos dentro de casa e, quem sabe, começar a ganhar um dinheiro e poder ir para o mercado de trabalho, né? Então, você imagina isso há 20 anos atrás no Rio Grande do Sul, né? Então, de lá para cá, a gente já capacitou quase 8.000 mulheres. A gente chegou em São Paulo em 2019, então teve todo um processo aí de amadurecimento da mulher em construção, e a gente chegou aqui em 2019 e encontramos um mercado muito mais preparado para receber a mulher. Então, assim, tem uma evolução realmente do mercado, tem diferenças culturais muito grandes. Isso ainda é uma barreira enorme que a gente enfrenta, mas o mercado de São Paulo está muito mais pronto para essa inclusão, né? Então, a gente tenta juntar, fazer esse elo entre o mercado de trabalho, então, vocês que estão desse lado, com essa dor que não tenho mão de obra, não tenho especialização, é uma mão de obra ainda muito precária, e a gente aqui tem um projeto social, então a Mulher em Construção é uma organização sem fins lucrativos, onde a gente quer transformar a vida dessas mulheres através da capacitação, da educação. Então, a gente dando a capacitação para elas e dando essa oportunidade de trabalho na construção civil. E aí, por que não na construção civil? Imagina que a gente está em 2025 e isso ainda é um tabu, né? Então, a gente tem várias áreas que são masculinas, que a mulher ainda já está muito bem representada em alguns setores, em outros muito menos. E eu acho que tem essa a construção civil ainda remete muito à questão braçal, né? E a gente evoluiu tanto nos últimos anos, Sim. décadas, na questão toda a questão das NRs, todas as normas, todas as tecnologias que precisam
ser aplicadas. Então, não é uma coisa de carregar um saco de cimento nas costas. Nem homem pode fazer isso. Mais, Exatamente. né? É. Então, não E tem nem isso. faz, e não gosta, né? Não É, faz. até porque, estava comentando com você, é uma situação que a gente precisa entender melhor e sair um pouquinho do nosso mundo, né? A gente geralmente está muito recluso no mundo das grandes empresas, e as grandes empresas, principalmente com a adoção do desenvolvimento delas, né? Antigamente as empresas eram 3 sócios, 3 amigos, 3 engenheiros. Hoje já são outras áreas que envolvem a empresa, já tem na diretoria pessoas muito mais capacitadas, né, em cada área, no financeiro, e tem essa evolução toda do recursos humanos, né, do RH. Nós recebemos aqui a Camila, né, que falou do RH. Então você vê a diferença de uma companhia que tem um RH. Só que a gente vê que essa inclusão e que a gente entende acontecer, né, nessas empresas, ela vem do RH quando o RH está preparado. Então a empresa ela se prepara, mas ela se prepara muitas vezes para ter a inclusão na empresa deles e não pelo terceiro, pelo prestador de serviço, que é o que a gente estava comentando com o Vlad, né? Então a dificuldade que tem, né, de um prestador de serviço quando ele chega com a equipe dele com essa diversidade. Né, Vlad? Você tem até exemplos. Porque é o que eu estava te falando. Eu, como dono de uma empresa de mão de obra, eu vejo 2 grandes dificuldades na hora dessa inclusão da mão de obra feminina. Uma é encontrar, né? Que agora, conhecendo você, já é um grande caminho. E a outra é que nem todos os canteiros que eu estou, que eu atuo em várias construtoras, estão preparados para receber mulheres. Então, não tem um vestiário específico, não tem um sanitário específico. Eu acho que a grande adequação é essa, porque de resto, é o que você estava falando agora e até antes da gente começar, a construção civil ela tem que ser adequada à parte insalubre, ergonômica para todo mundo. Não é porque precisamos receber mulheres que a gente tem que fazer o serviço mais limpo, mais leve, né? Então, eu acho que o que está faltando de adequação seria mais dentro do canteiro, para que elas tenham o conforto básico na área de vivência. Eu acho, Vlad, que a gente tem alguns desafios, né? Para a mulher, então, uma coisa é abrir esse mercado para elas. Então, elas nem aplicam para as vagas, né? Então, quando a gente vai ver lá as vagas, pedreiro, pintor e tudo mais, elas nem entendem que aquilo pode ser uma opção para elas. Então, tem todo um trabalho da gente. A gente tem um grupo dentro da Mulher em Construção, que é o nosso grupo de recrutamento e seleção e monitoramento e divulgação. Então, a gente tem mapeado nas cidades que a gente atua onde estão essas mulheres. Quais comunidades elas estão, quem são as líderes comunitárias, quais são os lugares que elas frequentam, outras ONGs parceiras. Então, é assim que a gente acaba achando essas mulheres. Então, a gente tem um evento, posso chamar de um evento que a gente faz, que chama aulão. O aulão é o seguinte, a gente vai para dentro de uma comunidade, então, a gente fez um aulão em Paraisópolis. Então, a gente foi para Paraisópolis, achamos um lugar de uma outra ONG parceira, que cedeu para a gente um espaço, e a gente fez uma manhã. O aulão são bancadas, eram 3 bancadas, uma de ferramentas, uma de elétrica e uma de pintura. E as mulheres faziam uma rotação. Então, 1 hora em cada bancada. 50 mulheres, e elas foram conhecer. E ali a gente já desperta a curiosidade delas para que elas entendam, poxa, eu sei mexer, eu quero mexer nessa ferramenta, eu quero mexer na furadeira. Então, eu entendo que eu posso trabalhar com isso. E então, ali a gente faz um primeiro convite para elas se cadastrarem no nosso site. Então, no nosso site ali, a gente tem uma lista de espera, onde a gente vai juntando esse banco de dados de mulheres que têm interesse em participar de uma capacitação. Então, essa abertura é super importante, a gente está sempre mapeando isso para que as mulheres possam entender. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que a gente também está começando a fazer, é levar essa mensagem de oportunidade de trabalho, de carreira e tudo mais, porque a mulher tem que entender, o homem também, que ele não vai ser servente para sempre, que tem uma carreira para seguir, como qualquer outra profissão, né? Sim. Então, tem tudo isso que ele pode crescer. E a mulher, a gente levar essa nossa fala
para as escolas técnicas, para o ensino médio, porque as pessoas estão perdendo o interesse pela construção civil. É né? verdade. Então, a gente tem que começar a construir, né, essa sementinha lá da base. E outras pessoas também têm que olhar para os pais, para as referências, e falar assim, puxa, olha só que legal, a minha mãe está na construção civil, ela começou como oficial, agora ela já é líder. Então, ela está crescendo. Então, ser o exemplo, né? Mulheres exemplo para outras mulheres. E homens também, para que entenda que tem uma carreira e uma progressão. Agora, tem uma outra questão, que é isso que você falou. Como que o canteiro está preparado? Então, eu acho que tem algumas coisas que são mais fáceis, que é assim, fazer um banheiro numa obra é muito fácil. Sim, Fazer um vestiário também é muito fácil. sim. Isso é básico, tem que ter de qualquer jeito, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Agora, o mais difícil é a gente inserir essa mulher nesse canteiro e preparar as pessoas que vão trabalhar com ela. Então, porque os homens que estão no canteiro nunca trabalharam com mulheres. Então, para eles é assustador também. De falar assim, gente, agora tem uma mulher aqui do meu lado. O que a minha esposa vai achar lá em casa? Mas você, assim, tentando ter outras visões, né? Num evento recente que eu fui de IA, tem aquela famosa a IA vai roubar o seu emprego, né? E tem esse medo. E não vou me capacitar na IA porque a IA é uma ferramenta. Você não acha que tem esse medo? A mulher vai roubar o meu emprego? Porque a gente tem vários relatos em obra, e eu já presenciei isso com equipes, onde a mulher tem um cuidado maior com o produto final. A gente fala que a pessoa, o profissional da construção civil, se ele entendesse o propósito do trabalho dele, que o trabalho dele é uma parte do todo de um produto final que é de alguém, que vai ser o lar de alguém, algo muito importante para a pessoa, é difícil você colocar isso na cabeça do operário. Ele está lá fazendo o trabalho dele e acabou. Parece aquela cena do Charlie Chaplin, né? Só torcendo a porca. Mas a mulher, ela entende isso. Ela entende que aquele trabalho ela faz com carinho. É um negócio de, assim, você fazer qualquer coisa com amor é diferente de você fazer por fazer. Sim. E parece que é mais fácil da mulher entender isso. Né? Então, nesse sentido, ela se sobressai. Não é esse o medo do homem, do canteiro? Assim, é uma ignorância, mais uma realidade. Talvez seja mais um tabu, talvez, mais uma crença limitante, porque o que eu acho que eles têm que entender, todos nós, é que é um trabalho em conjunto. Sim, Né? A equipe. mulher não vai tirar o trabalho do homem. Está faltando mão de obra, né? A gente só vai fazer um trabalho junto. Então, algumas mulheres não vão nunca substituir alguns homens que realmente têm uma questão, apesar da gente não carregar mais cimento nas costas, tem algumas áreas que ainda tem uma questão da força física que a gente nunca vai conseguir. Então é isso, é um trabalho complementar que a gente vê. Então, hoje a gente tem algumas mulheres muito bem-sucedidas trabalhando checklist de obra, por exemplo. Sim. Né? Ou, se não, atendimento. Assistência técnica. Né? Funciona muito bem. Ou a parte de hidráulica, elétrica, ou pintura. Então, acabamentos finais, isso elas fazem muito bem. E elas têm, realmente, essa coisa da dedicação, do cuidado, do detalhe, até de você entrar na casa de um cliente. Né? A melhor coisa é você abrir a porta, é uma mulher que vai entrar aqui dentro. Eu estou aqui com meu filho e tudo mais, sei lá, e vai haver uma mulher fazer um acabamento aqui para mim. Então, isso é muito bem visto pelos clientes, mas acho que é complementar ao trabalho do homem. Eu acho que a gente não pode, acho que é isso que eles têm que entender, que a gente vai ter que trabalhar em conjunto para poder crescer, porque só com a mão de obra masculina a gente não vai conseguir atender a demanda que vocês têm, né? Então, a gente vê que está todo mundo assim, eu preciso de mão de obra, né? O Vlad estava acabando de me falar, eu estou precisando de pintor, né? Não tem pintor. Então, mas é um trabalho de conscientização, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer nos canteiros de obra. Tem que conscientizar, eles têm que entender isso, e isso é difícil e leva tempo. Então, uma das coisas que a gente está pensando em fazer, talvez para o segundo semestre,
é uma conscientização nos canteiros. Então, é um momento de fala ali no DDS, um cartaz, um folheto, algum vídeo que a gente passe nas televisões, para que eles comecem a entender que a mulher vai fazer parte daquele trabalho. Então, se ele não se adequar, ele vai estar fora do mercado. Então, o pessoal é mais fácil, o RH, quando uma empresa tem um RH, mas os nossos principais aliados são os gerentes de obra. É o líder lá do local, é o mestre. Esse cara é o cara que tem que comprar a ideia. E para ele tem que entender que chega uma mulher para trabalhar, ela trabalha bem, cara, o trabalho dele está 50% resolvido, né? Então ela está vindo para resolver problemas, não para criar outros problemas. Só que eles têm que entender que é uma construção. Então vai ter gente que vai ficar inseguro porque elas vão chegar aqui para roubar meu lugar, ou que elas vão ter um tratamento diferenciado. Não, elas estão chegando lá do mesmo jeito que esses homens chegaram, né? Assim, com conhecimento muitas vezes básico e precisam de uma chance para poder trabalhar. E o mais engraçado é que tem algumas mulheres que gostam muito do trabalho pesado, né? Tem umas que gostam de realmente fundação e tudo mais, trabalhar para ser armadora, com solda. Então, tem muitos trabalhos de foco que elas fazem muito bem. E tem a gente teve recentemente num evento da Brainc, e um dos depoimentos foi da Daniela Lima, da Cury, contando que o índice de turnover das mulheres que trabalham em obra é 90% menor do que dos homens. Ah, é verdade? Elas ficam, assim, Elas são mais comprometidas. São mais né? comprometidas. Se ela assumiu um compromisso ali de contrato, ela fica. Ela né? fica. Não é aquele que pula de um para o outro por causa de R$10. É. Mas isso daí é uma pergunta, assim. Desculpa a ignorância. A legislação, por ela buscar a proteção da mulher, às vezes você vê que tem algumas coisas que também são entraves, né? Então você tem a mulher, ela é a mãe. Então, como é mãe, quando um filho está doente, na casa quem fica, né, se tiver que alguém faltar no emprego, é a mulher. Tá errado isso, né? Exatamente. Isso que eu queria provocar para saber se isso daí é um preconceito ou se é uma realidade. Então você tem a mulher que fica, a mulher que vai ter a licença maternidade, como que lida e como está isso hoje para combater esse preconceito ou até essa ignorância nesse assunto? Eu acho que assim, a lei é igual para todo mundo, né? O que a gente tem eu acho que é uma diferença cultural muito grande de que a mulher é a pessoa responsável pelo lar, pela alimentação, pelas crianças e tudo mais. Então, eu acho que é uma mudança também que a gente, muito de cultura mesmo, né? Que a gente acostumou a viver nesse padrão, que a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Então, o que a gente costuma falar, e aí a gente também faz essa provocação, que é, poxa, por que é sempre a mulher que tem que sair mais cedo do trabalho e se ligam da escola que o filho está doente? Né? Eu tenho 3 filhos. Tenho 3, né? 4, mas só tenho 3. É que tem um marido que é quase um quarto filho. Então, assim, a gente divide muito isso. Porque senão fica pesado para um lado. Você imagina você ter 3 filhos e cada dia que acontece alguma coisa. Então, se a gente não dividir, vai ficar muito pesado. E aí fica esse estereótipo em cima da mulher. Não, porque se ela tem 10 filhos, ela não vai nem conseguir trabalhar. Não vai. Então, assim, o homem tem que participar e tem que dividir. Então, uma das coisas, quando a gente vai falar nos canteiros de obra, a gente fala muito sobre isso. Então, a tua empresa, e uma provocação para as empresas, você tem que incentivar isso. Mas por que você não vai sair para buscar seu filho na escola mais cedo? Por que você não fica hoje que ele está doente? Por que não é o homem que também pode levar? Então, se a gente divide um pouco isso, fica equilibrado para os dois lados. Né? Então, tem a licença maternidade? Tem, mas a licença paternidade de 5 dias, né? Assim, é uma coisa que a gente precisa melhorar. Porque como que alguém tem alguma relação, alguma ligação com uma criança em 5 dias? Não tem, né? E aí eu acho que talvez essa dedicação da mulher, esse compromisso, acho que como empregador, se você botar na ponta do lápis, uma licença de 6 meses,
tudo bem, porque ela está fazendo um trabalho tão bom, né? Ela é Sim. uma profissional tão comprometida, a grande maioria, né, gente? Não sei, não posso falar por todas, mas acho que a gente precisa desmistificar que é só a mulher que tem que fazer esse cuidado, né? A gente tem que fazer um equilíbrio para a gente É, poder eu dar acho conta. que essa parte do preconceito tem que ser vencido o quanto antes. Eu já conversei com empregadores é, que eu questionando por que que numa entrevista de emprego ele fala: você pretende ficar grávida? Já tem filho ou não? E aí você fala, pô, é absurdo isso e tal. Mas ele tenta se defender. Ah, mas se ela ficar grávida, ela vai ter o período de 9 meses, que vai ter algumas ausências, depois mais a licença maternidade e tal. E é uma coisa feminina, não tem como mudar. Não vou perguntar isso para um homem porque ele não vai ficar grávido. Eu falei, mas você pergunta se ele vai se viciar em jogo, que é estatisticamente Ah, maior para sim. homens, se ele Sim. vai Uhum, se tornar um alcoólatra, uhum. ou se ele vai se divorciar e vai perder a cabeça e vai se tornar uma pessoa improdutiva. Então, não pergunta coisas que são é, tradicionalmente masculinas, né? Agora, o que é tradicionalmente feminino, você pergunta. Então, é um preconceito. Em compensação, é uma realidade. Ontem no Profissão Repórter, estava falando que, se eu não me engano, 11 ou 15 milhões, não importa, sem compromisso com os números, de que de qualquer forma é absurdo, 11 ou 15 milhões de mães solos no Brasil, né? Que estava falando sobre pensão alimentícia e tal. Então, é uma realidade de que a mulher tem que enfrentar, né, a cuidar da família sozinha. Sozinho. 15 milhões de mulheres mães solo. Então, até uma provocação, eu acho que a gente tem que capacitar, tem que fazer um monte de coisas, mas a gente teria que trabalhar na rede de apoio da mulher. Porque, como é uma realidade que existe 15 milhões de mães solo, alguém vai ter que ficar com o filho. Sim. E a gente sabe que o sistema público não ajuda. Eu fui numa instituição, inclusive ela já participou de um episódio nosso, um vídeo institucional, que chama Casa do Aconchego, fica perto do Hospital das Clínicas. Vem gente de vários lugares do Brasil e da América do Sul para o filho fazer tratamento de câncer no Instituto do Câncer. Sim, aí fica hospedado ali, né? E aí a mãe não tem apoio. E aí elas criaram essa instituição que acolhe as mães. E é uma realidade. Então a mãe vem para cá, o filho tem um atendimento, né? Só que ela ficava 5 dias, não tinha um lugar para dormir, para tomar um banho, para se alimentar. E às vezes, como vem de fora, não dá para chegar no dia da consulta da internação, chega 2 dias antes, vai ficar onde? Então fica lá. E conversando com ela falou que tem mães que estão há 6 anos e os pais abandonaram nos 15 primeiros dias. Então você imagina, tá com um filho com câncer, Poxa. fazendo um tratamento, começa e o pai vai embora. Então isso é uma realidade. Diante dessa realidade, então a gente vai capacitar, a gente tem a necessidade do mercado, tem tudo, mas se a gente não criar uma rede de apoio para a mulher que hoje sofre com isso, a gente ainda vai ter muita dificuldade. Né? Vai. Eu acho que é um trabalho a longuíssimo prazo, né? Claro. Então, é muita coisa para mudar. Então, a mulher, ela tem que sair cedo, né? E trabalhar em obra também não é fácil, porque a obra não é num lugar, não é todo dia no mesmo lugar, É verdade. né? Então, um dia eu estou, não sei, na Zona Sul, São Paulo é gigante. Então, tem essa questão também do deslocamento. Então, tem que deixar o filho na creche. Então, uma outra coisa de políticas públicas que precisam mudar. Então, até uma pressão, né? Que o mercado da construção é tão forte, tão poderoso, tão rico. Poderia ser feita uma pressão em conjunto para mudar horário de creche. Você fecha muito cedo, não dá tempo de você sair do trabalho e passar para buscar seu filho na creche. Então, tudo isso acaba atrapalhando muito. Então, as mulheres, normalmente, a gente fala dessa coisa de rede de apoio, mas quanto mais vulnerável você é, mais difícil é você ter essa rede de Lógico. apoio. Então, muitas mulheres, a gente vê que vieram de fora do estado para trabalhar aqui, então não tem família. Então, elas acabam se ajudando ali na comunidade, mas a gente deveria contar com o poder público para poder dar essa rede de apoio para todo mundo, né? Além disso, eu acho que tem uma questão também da presença masculina em alguns momentos. Esse número que você falou, eu não vou saber qual é o número, mas se a gente for falar de mulheres pretas, é maior ainda a ausência do pai.
é gigante, assim, o número de mulheres pretas que têm filhos e não têm pai. A criança não tem pai. Então, acho que essa conscientização de que eu fiz um filho, eu tenho que assumir, né? Eu tenho o mínimo de responsabilidade sobre isso. E eu acho que o que tem mudado também, agora, talvez, nessa geração que está crescendo, é que as mulheres hoje, as meninas, né? Não tem mais essa obrigação de ter filho, como a gente tinha no passado, né? Não tinha outra opção. Sim. Casar, ter filhos. Hoje em dia as pessoas falam, eu não quero ter filhos. Então, eu conheço muitas mulheres da minha idade, mais jovens, que optaram por não ter filho e está tudo bem. Então, isso eu acho que vai mudando também a cabeça das pessoas. Mas a questão do assédio, da violência doméstica, isso também a gente trata bastante dentro das obras. Então, uma das coisas importantes que a gente coloca para as empresas, quando elas vão começar a introduzir a mulher no canteiro, a tua empresa precisa ter uma política de assédio zero, tolerância zero ao assédio. Precisa ter um canal de denúncia. Então, tanto para os homens quanto para as mulheres. Tem que denunciar. Tenho que ter um canal seguro que eu ligo lá e faço uma denúncia. Então, eu tenho que ter regras claras de convivência. O que pode e o que não pode fazer no canteiro. O que é tolerável e o que não é. Você falou de bebida, essa coisa das bets agora, né? É um absurdo isso. É absurdo. A questão das drogas. Então, uma coisa que a gente vê muito é as mulheres, e elas contam isso pra gente, tipo, cara, ganhei meu primeiro salário, CLT. Primeira coisa que ela faz, ela vai no mercado comprar comida. Para poder ir de casa. Ela vai comprar uma roupa para o filho. E aí, quando ela começa a melhorar de vida, elas vão pagar aula de inglês para as crianças, elas vão fazer tratamento dentário. Então, assim, tem um investimento no cuidado, de novo, né? Assim, da família, do lar, das crianças, dela mesma. Então, ela vai apostando nisso. E tem um outro dado interessante do nosso grupo de mulheres, que mais de 60% delas, depois que faz a primeira capacitação com a gente, elas vão estudar de novo. Então, elas querem estudar. Então, elas vão fazer um curso técnico ou elas vão fazer uma, sei lá, universidade de pintura, alguma coisa na área para elas se capacitarem mais. Então, as mulheres estudam mais do que os homens. Até eu acho por uma... Elas são mais aplicadas. Mas acho que é porque elas também têm que se provar mais. É verdade. Tem que se provar mais. Então, teve um estudo bem interessante, se eu posso colocar assim, que saiu no LinkedIn um tempo atrás, que as mulheres, para aplicar para uma vaga, saiu lá uma vaga de emprego. Tem que ter isso, todos os requisitos. Se as mulheres não tiverem 80% dos requisitos, elas nem aplicam para a vaga. Os homens, com 30% dos requisitos, já estão aplicando. Então, tem uma coisa de uma segurança dos homens se jogarem mais, né? Então, a mesma coisa que a gente fala, se uma mulher bate lá num canteiro de obra, está escrito lá aquela plaquinha, precisa de servente. Se uma mulher bater lá e alguém abrir e falar assim, oi, quero aplicar para essa vaga, talvez ela nem entre na obra. Se for um homem, entra aí, você aprende aí com o cara, entra aí que você aprende na marra, né? Uhum. Então, são muitas barreiras que a gente tem que quebrar. Mas acho que essa capacitação que a gente faz com as mulheres é uma porta de entrada. Sem a gente dúvida. está abrindo para que elas possam, mas precisa ter o acolhimento do outro lado. Precisa Agora, entender que ela é uma profissional também. Camila, pensando assim no preconceito que tem, essas situações que você coloca, existe uma realidade assim, que é o preconceito da mulher com a mulher. Também. Entendeu? A mulher líder, ela prefere liderar homens. E daí eu pergunto, será que não é uma competição? Ou você vê que ali ela não sobe? Porque a gente vê uma situação assim, até aquela rede de amizades. O homem falou oi, torce para o mesmo time, já é amigo. A mulher, elas serem amigas uma da outra, parece que tem que vir, como dizem, comer um saco de sal, né? É muito tempo para ela confiar, para ela colocar. Então, eu acho também que tem esse lado que é um lado interessante de ser trabalhado também. Porque você vê pessoas como você, como a Bia, a Michele, que estão
nessa área, né, já atuam e incentivam, mas tem uma rede de pessoas no preconceito que também não é só o masculino, não, nesse momento que eu enxergo. Eu acho que existem muitas mulheres ainda machistas, né, que são contra e duvidam das outras mulheres, Uhum. mas eu acho que isso também é uma coisa que foi colocada na cabeça das mulheres, que mulher não é amiga de mulher. Isso Sim. foi colocado na nossa cabeça, sei lá por quê. Isso é muito. É porque você falou da antigamente, eu vou ser amiga É, dela, ela vai estar próxima da minha família, ela vai roubar meu marido. pois é, então. Sabe, é que Sim, essa situação que é. eu falo, que eu estou provocando do que a gente falou. São sementes que você tem que plantar, mas são várias São muitas sementinhas, né? sementes. São É, muitas que é. você tem que plantar desde lá da Lá, escola, lá da lá da escola, base, né? desde a base. Eu acho que assim, isso é uma coisa que foi colocada na nossa cabeça de que mulher não é amiga de mulher, é que uma mulher está disputando alguma coisa com a outra, né? Então assim, fulana vai roubar meu marido. Então, hoje em dia as mulheres não querem nem saber se vai casar, se não vai. Então muda isso um É, pouco. Então a gente também tem que parar de colocar nesses estereótipos, né? sim. Então as mulheres hoje trabalham muito. Bom, na Mulher em Construção a gente está todo mundo mulher. Então, a gente trabalha super bem. As mulheres são amigas das mulheres. O que eu vejo muito hoje em dia, muitos grupos de mulheres, em todos os cargos, em todos os lugares, né? Fazendo grupos de discussão, se ajudando, se apoiando, crescendo na carreira. Então, acho que isso também é uma sementinha, também temos que desmistificar, mas eu vejo que essas mulheres que a gente capacita hoje, elas já estão sendo exemplo para os filhos. Então, você ter uma mãe que trabalha na construção civil já é uma coisa muito diferente, né? Então, ela já é exemplo para a filha, já é exemplo para o filho. Então, a gente recebe relatos, vídeos, até cartinha das crianças escrevendo. Ai, que orgulho da minha mãe que trabalha na construção civil. Então, assim, elas andam pela cidade. Isso é legal da construção. Tá Uhum. lá, né? É, Ficou lá. você Você mostra, né? mostra, você passa e fala assim, eu participei da construção dessa estação de metrô, por exemplo. Uhum. Então, isso é muito legal. Então, isso a gente já está desmistificando e já está falando, olha, as mulheres podem trabalhar aqui, eu trabalho só com mulheres e está tudo bem. Então, acho que as mulheres estão se enxergando de uma outra maneira e estão entendendo que somos aliadas e somos aliadas dos homens também. Sim. Eu acho que essa coisa da gente trabalhar junto em parceria, porque se a gente não tiver todo mundo que está aí do lado de lá da mesa, Uhum. a maioria é homem, né? Tirando uma ou outra mulher. Acho que eu só conheço uma mulher CEO da construção civil, a Bianca Cetin, que vai fazer um projeto com a gente agora. As outras, em cargos de C-level, a maioria é homem. Então, se esses homens não forem nossos aliados, a gente não consegue realizar as coisas, né? Então, mas você está falando do outro lado da mesa. Daí eu vou me colocar do outro lado da mesa para provocar. Tem muitas barreiras que existem, só que devido a todo o preconceito que tem, o homem fica até com medo de falar existe essa barreira. Porque só pelo fato dele dizer para você que existe uma barreira, do outro lado já vê, tem um preconceito aí. Uhum. Então, tem essa situação também, de você até guardar a sua opinião. Por que não entra na sua empresa? Eu não vou falar a minha opinião, porque senão vão me chamar de preconceituoso. E eu estou falando uma realidade. Então, é uma dor que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar para que você me desse o remédio dessa dor. É nesse sentido que eu acho que falta um pouco também do outro lado. Uhum. Tá? Tem muita coisa que a gente fala. Você vai falar? Não, vai ser ofensivo. Poxa, escuta a minha opinião. Não é que eu tenho essa opinião e pode ser até contrária, que eu vou estar sendo ofensivo. Dá o seu contra-argumento e me convença. É isso que eu acho que falta. É lógico que a gente está vivendo uma situação de polarização. A sua opinião só serve se for igual à minha, em todos os aspectos, né? Mas
eu acho que falta isso também na construção civil. Acho que é empatia, né? Porque você tem, olha, por que não tem mulher no seu canteiro? E eu tenho que responder, porque ninguém se candidatou. É a resposta politicamente mais correta que eu tenho. E não eu vou falar assim, não, é porque aqui na empresa tem muita dificuldade, nós temos um prédio de 40 pavimentos, onde eu tenho que pôr um banheiro a cada 3 pavimentos, e agora com o da mulher eu tenho que pôr 2 banheiros. Daí você fala assim, mas por que você tem que pôr 2 banheiros? É só o banheiro estar bem limpo e ácido, que não tem problema nenhum. Então, essas situações de conversar, de poder dar a liberdade do outro lado, colocar as dificuldades, porque senão fica uma batalha Fica. difícil, você está remando contra a maré. Você não sabe o que vem do outro lado, então seja transparente do outro lado para você me dar realmente suas dores e a gente buscar. Que nem o Vlad colocou muito bem. É uma dificuldade que você tem na contratação, mas se houver essa rede de apoio, né? Eu fui fazer um curso de brigadista, né? Fora do prédio, tinha que ter um número mínimo no condomínio, não tinha, eu falei assim, vou também, porque senão não vai. E eu achei interessante, no curso, o bombeiro está colocando uma situação de risco que existe muito de incêndio, que é quando você pega uma panela de pressão, né, que você faz o feijão, e joga para esfriar direto na água. Ele falou assim, isso é um risco gigantesco. E a maioria das mulheres não sabe por que elas fazem isso. Porque elas chegam tarde, ela tem que fazer a comida super rápido, e tem um monte de gente lá morrendo de fome, porque também não sabe se virar, porque o jovem de hoje também, né? Eu fui numa outra palestra, foi interessante, falou que o adolescente mudou o período de adolescência, né? Antigamente era entre 16 e 21, não, hoje está de 12 a 28. Pelo amor de Deus. Né? Porque o adolescente não sai da casa. Por quê? Porque ele ainda é adolescente. Então tem essa situação que eu acho que é uma cultura, e eu não vou falar que é um defeito aqui de São Paulo, não vou falar que é um defeito do brasileiro, é do ser humano. E hoje eu não posso dar minha opinião, porque a minha opinião tem um lado reverso, porque ela não é a mesma que a minha. Então, eu acho que precisa ter, principalmente das ONGs como a de vocês, de realmente abrir esse canal para o outro lado, ser totalmente transparente. Não, tem que ser. Né? A tua resposta, por que você não tem mulher aqui? Tinha que ser, porque é difícil pra caramba. Essa é a resposta real. Porque é difícil, porque gente. Ninguém veio, bateu aqui na porta e pediu emprego, alguma coisa nesse sentido. Porque né? não é fácil, gente. Então, quando a gente coloca os projetos e conta para as empresas, e a gente está sempre buscando novos parceiros, a gente conta a real. Então, eu falo, não adianta eu treinar 20 mulheres. Estou precisando de pintora. Tá bom, vamos treinar 20 mulheres, e aí eu vou te mandar, Vlad. Estão treinadas, o Vlad fez aí a parte dele, agora ele vai fazer uma seleção para ver quem que ele vai contratar dessas 20. Sei lá, vou contratar 10, 15, não sei. Se a gente não tiver todo um outro trabalho feito, elas não vão ficar lá. Não vai ficar. Não vai ficar. Então, não tem... não é uma galinha dos ovos de ouro. Tem que ter o trabalho dos dois lados. E se o Vlad não virar para mim e falar assim, Camila, a real aqui da minha empresa é essa. Essa é a real. Não tenho isso, não tenho aquilo, tenho dificuldade em colocar isso, aí a gente não consegue trabalhar junto. Eu acho que é isso que você está falando. Se a gente ficar nesse embate, a gente não vai conseguir trabalhar em conjunto. Se você virar para mim e falar assim, eu não consigo por quê? Por exemplo, porque o meu conselho é contra, ou porque o meu mestre de obra não vai comprar essa ideia. Então, o que a gente vai fazer para ajudar? O que a gente vai fazer para mudar isso? Então, acho que é esse trabalho honesto, sincero, e muito mais eu não vou falar a real, porque senão vai pegar mal. E aí, eu vou falar que falando como mulher em construção, não, eu vou fazer minha parte, que é treinar as mulheres, e depois eles que se virem. Porque não vai dar certo. Então, porque tem uma situação que a gente fala, eu tenho medo quando a gente fala
colocar o poder público para ajudar, porque às vezes, na boa intenção, ele não ajuda, ele atrapalha. Então vem, olha, a dificuldade de colocar as mulheres nos canteiros, não sei o quê, daí vem não, vou ajudar vocês. Daqui para frente é obrigado a ter tantas mulheres. Não é assim que resolve. Esse é uma dificuldade. Então, eu sou mais partidário da ideia de o Vlad chegar para você e falar, Camila, você pode fazer uma visita, não é na empresa que está me contratando, é no canteiro que eu estou contratando, e conversar com o gerente. Pô, se ele aceitar essa ideia, eu consigo colocar aquelas meninas lá. Alguma coisa nesse sentido, tá? Porque, assim, é igual assim, vou resolver o problema de inundação de Moema. Tá perfeito. Tem umas plaquinhas. Essa rua inunda. Você fala assim, que isso? Isso não é solução. Então, eu vou... olha, põe um cartaz, precisam de pedreiros, e faz ele cor-de-rosa. Não é essa a intenção. Seria uma intenção, nesse sentido, ter uma parceria que você colocou muito bem, honesta, né? Nós estamos aqui juntos para resolver uma situação. Eu não quero resolver o problema da empregabilidade da mulher. Eu quero resolver um problema da minha empresa de falta de mão de obra. Vamos ser honestos. Sim. Né? Assim, eu preciso de gente. Você me dá gente que eu falo, o pessoal fala assim, como que você contrata a pessoa? Eu falo assim, cara, eu contrato a pessoa na capacitação, na habilitação que eu estou necessitando no momento. As pessoas vêm e eu entrevisto. Hoje em dia, está até mais difícil, porque elas não vêm. Você tem que correr atrás. Você oferta emprego, é quase um favor que você está dando para outra pessoa. E a gente tem que entender o que você está tendo de contrapartida, né? Ou então, quando vem profissionais, olha, é o que você falou, eu vou te dar 20 mulheres capacitadas para você empregar. Daí o Vlad fala assim, ó, eu preciso de 10. Tem que ser honesto de falar assim, eu preciso de 10, eu vou ficar só com 10. Agora, eu não gostaria de ter que ficar me explicando por quê para as outras 10, porque eu não contratei elas e contratei as outras. Porque hoje em dia você tem que se explicar. Eu chamo 2 pessoas para conversar. Uma eu contrato, a outra não. Eu tenho que explicar para a outra por quê. Por que não? Não, porque eu só tinha uma vaga. Não, então por que eu não a outra? Porque a outra é melhor. Por que a outra é melhor? Eu falo assim, Jesus do céu. É uma situação que fica difícil hoje de quebrar. Não é só quebrar barreiras, porque você tem situações que você não consegue transpor. Então é melhor você nem comprar essa briga. Então a ideia realmente é trazer essas parcerias bem claras, né? Transparentes, honestas dos 2 lados. Eu posso falar o que eu penso. Eu posso falar, não gosto de trabalhar com mulher. Ou você é preconceituoso. Eu falo assim, eu não gosto. Não estou falando que eu não gosto, pelo amor de Deus, senão já acabou. Vamos falar adulto, Alexandre não gosta de... É muito pelo contrário. O ambiente é mais saudável, é mais alegre, sabe? Muda muito o ambiente da obra. A gente escuta fala muito isso, fica mais sério. Você vai visitar uma obra, se tem as mulheres na gerência, ela é mais limpa, é mais organizada. E não é a mulher que limpou, são os homens que se organizaram para deixar o negócio mais arrumado. Tem uma parte assim, olha, no canteiro de obra não respeitam a mulher. Eu questiono isso, porque eu já escutei muitos relatos de falar assim, não tem que ter respeito porque é como se ela fosse a minha filha, como se ela fosse a minha esposa. Então, os líderes, né, os mestres, principalmente, exigem um respeito absurdo das mulheres. Então, eu acho que tem algumas coisas que são positivas, que dá para trazer, mas tem que ter essa relação transparente, senão não rola. Não, tem que ter. E eu acho que essa questão da empregabilidade tem uma mudança que é muito importante. Quando a gente vai procurar essas mulheres, a gente vai procurar nessas comunidades, né? Então, a empresa normalmente nos fala assim, olha, eu preciso desse perfil. Então, tem que ter o 2º grau completo, tem que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a gente vai fazer essa busca. Então, a gente também já fez uma seleção. Então, quando eu abro uma inscrição, por exemplo, agora a gente está com uma inscrição aberta
operadora de máquina de furo direcional. Vocês já viram aquelas máquinas, né? Tipo, milhões custa aqueles negócios. Com a Comgás. Por quê? A Comgás está tendo muito problema de operadoras, pessoas que operam essas máquinas, tanto retro quanto essa outra, que acaba danificando a tubulação deles. Então, eles estão querendo trazer mulheres para serem operadoras de máquina, que as mulheres operam as máquinas com muito mais cuidado, manutenção, segurança, um monte de coisa. Então, aí eles estão capacitando agora 20 mulheres para fazer esse curso de furo direcional e capacitar para o mercado. Não é a Comgás que vai contratar, é a Sabesp, são as outras operadoras de infra que estão aí. Então, assim, a gente tem 20 vagas, a gente já tem 115 mulheres inscritas para trabalhar com isso. E é um salário ótimo, paga super bem. Não tem... Gente, tem pouquíssimas pessoas no mercado fazendo isso. Então, é mão de obra, assim, raríssima de ter. Então, essas mulheres, quando a gente vai buscar, elas estão numa situação de vulnerabilidade alta, né? Então, assim, muitas dependem só do Bolsa Família. Então, quando elas veem uma oportunidade, tipo, de trabalhar CLT numa empresa e ganhar um salário, 3 salários mínimos, tem empresa que paga 3 salários mínimos para assistência técnica. Sim. Então, seguro-saúde, odontológico, tudo, INSS, tudo. Então, elas veem isso como um grande benefício e elas querem realmente fazer parte daquele setor. Então, eu acho que tem uma parte das mulheres que realmente está comprometida e quer ir para o mercado de trabalho, mas, como você falou, existe uma parte acho que das pessoas mais jovens que estão saindo, começando a ingressar no mercado de trabalho hoje, que essa é a grande dificuldade, que eles querem ser youtubers, influencers, Uber, né? Que quer trabalhar com isso e não vê... e aí tem uma coisa agora que os jovens acham que não é legal ser CLT, né? Não é legal ser CLT. Não tem liberdade. Não tem liberdade, não tem home office e tudo mais. Então, a gente tem essa dificuldade também. E no nosso caso, que trabalha com pessoas de mais baixa renda ainda, a gente tem muitas pessoas dependendo de auxílios do governo. Então, que depende do Bolsa Família, do Vale Gás e muitas outras coisas, né? Então, a gente também tem isso que a gente tem que lutar contra. Então, lutar contra não, mas fazer com que a pessoa entenda que a gente quer mais para ela. Então, assim, que ela sair da dependência do Bolsa Família é uma coisa boa. Sim, né? Que ela está crescendo na vida, ela tem que pensar lá na frente. Então, a gente teve uma questão assim, bem difícil de lidar agora no Rio Grande do Sul. Então, a organização é de lá, né, de Canoas. Então, faz um ano que teve as enchentes, foi uma tragédia gigante, e aí a gente montou um centro de capacitação emergencial, a gente fez uma parceria com uma universidade, a gente conseguiu muitas doações em dinheiro de várias empresas, e aí a gente montou essa capacitação. Então, a gente já capacitou quase 800 mulheres, de um ano mais ou menos. E aí eram capacitações mais curtas, para elas poderem voltar para a casa delas e arrumar, né? Porque elas não tinham nem onde morar. Então, assim, ali foi um caso de desastre, de emergência mesmo. E a maioria das mulheres, a gente começou, depois que passou um pouco, 3, 4 meses do pior, a gente começou a querer entender com elas se elas gostariam de ir para o mercado de trabalho da construção civil. E aí a gente começou a entender que muitas delas têm essa dependência do Bolsa Família e outros auxílios do governo. E aí, por outro lado, quando você oferece uma vaga de emprego que paga muito mal, elas ficam nessa dúvida. Sim. Então, assim, é isso que eu estou falando. O profissional, não pensando só nas mulheres, mas o profissional da construção civil tem que ser bem remunerado, tem que ter chance de crescer, tem que investir na capacitação deles. Então, a gente vê muito isso. Quando as mulheres entram na obra, elas passaram por uma capacitação com a mulher em construção. A gente não somos uma universidade, não. A gente faz uma capacitação de 2 semanas com elas, ou 1 semana. Muitas vezes os caras que estão na obra nem isso tiveram, porque tiveram que aprender na marra. Né? Então, está errado também, porque eles também deveriam ter o mínimo de uma formação, né? Procurar alguma formação antes de entrar. E aí isso ajuda todo mundo, menos retrabalho, menos desperdício de material, mais prazo, uma entrega melhor para o seu cliente.
Então, isso se reflete em várias coisas. Então, não é da mulher, é a capacitação no geral do mercado, eu acho que a gente precisava pensar, né? Eu acho que se separar esses assuntos, acho que fica até melhor. Porque se a gente falar que o trabalho precisa ficar melhor porque vai entrar a mulher no mercado, a gente vai dificultar o acesso da mulher. E, na verdade, o canteiro de obra precisaria melhorar. A gente já sabe que nem a gente estava falando que já tem alguns projetos para mulher na construção civil, também tem canteiros melhores em algumas empresas. Mas, no geral, o canteiro de obra, ele não está adequado, não é para mulher, não está adequado para quase ninguém. Porque a gente teria que ter dentro da construção civil, e é possível, outras, não quero usar o termo errado, né? Categorias que poderiam, por exemplo, deficiente físico. A gente tem como ter deficiente físico na obra. Só fala, como que vai ter? Nós temos ascensorista, toda obra vertical tem um ascensorista, ou dois. Tem porteiro, tem um monte de coisa. Mas hoje ele não consegue nem entrar no canteiro, dependendo do canteiro. Então a gente deixa de oferecer uma vaga, né, que poderia ser adequada para ele por causa de uma adequação simples no canteiro. E isso vai acontecer com o deficiente, com a mulher, com o obeso. Então, eu acho que se a gente deixar a adequação do canteiro não só como necessário para a inserção da mulher, e deixar necessário porque é insalubre, ergonômico, etc., precisa adequar o canteiro. Ele precisa ser limpo, ele precisa ser É para todos, sem né? barreira, etc. Então, mas eu acho assim, eu concordo, mas eu acho que uma política de incentivo é incentivo e não punitivo. Você entendeu? Claro. Alguma coisa que fosse um incentivo. Quais são os incentivos que eu tenho para o meu canteiro ser mais acessível? Para a minha equipe ser mais diversa? E não o contrário. Se você não ter um canteiro acessível, se você não ter uma equipe diversa, você vai ser punido. Essa a situação que eu acho que é complicada. Que é o que eu estou falando de ser honesto na situação. Olha, eu gostaria de ter um incentivo. Qual? Um incentivo fiscal, um incentivo... Porque o pessoal fala, não, porque você vai vender a sua imagem e vai conseguir que o seu produto tenha um valor agregado maior. Não é verdade, não consegue, isso daí é utopia. Então vamos passar para a realidade. Olha, a realidade é que se eu fizer tudo isso, o meu produto vai sair mais caro e eu vou ter uma rentabilidade menor. Então a gente tem que olhar o outro lado da mesa. O que a gente consegue juntos, né, com essa situação? Eu estou tirando uma vulnerabilidade, um custo do governo, porque essa mulher ela sai desses incentivos, né, e está tendo a remuneração. Então tem uma contrapartida que eu acho super interessante, mas ela quando ela vem de uma ONG como a de vocês, tem mais credibilidade. Olha, realmente se fizer isso acontece dessa forma. Esse trabalho que é interessante, que eu volto a falar, quando escuto o outro lado e o outro lado tem a possibilidade de ser honesto o suficiente para dizer as dificuldades, as dores que realmente ele tem, para vocês ajudarem, é mais fácil de colocar isso. Eu vi esse trabalho que tem da Universidade Al-Azhar, né? Que teve lá, muito bacana, mas se tivesse replicando esse trabalho em outras universidades pelo Brasil, a gente tem um trabalho bacana que foi feito com a Mauá, que tem uma dificuldade de capacitação. Eles estão falando realmente a construção civil, a engenharia civil não é mais o que era antes, né? Todo mundo, né? Antigamente era engenheiro, advogado e médico, né? Que são os famosos doutores. Daí agora não é mais. Então, hoje nós estamos passando que o jovem quer ser youtuber. Tá, na minha época eu queria ser jogador de futebol, né? Que também ganhava dinheiro pra caramba. Mas é uma realidade. São poucos que ganham dinheiro sendo jogador de futebol, como são poucos que ganham sendo youtuber. Não é porque você é youtuber que você vai ganhar dinheiro. A construção civil tem uma situação de entrada que é difícil, que é você realmente inicia como
um ajudante geral, então tem uma situação salarial, Uhum. mas tem uma possibilidade de progressão enorme, né? Sim, mas como você começa trabalhando como estagiário em algum lugar. Exato. E você tem, a gente está falando da parte assim, hoje o jovem, eu não quero ser estagiário de engenharia porque não tem home office. Eu questiono. A gente tem uma quantidade de trabalho enorme, gerencial, desses meninos dentro do escritório da obra. Poxa, vai para a obra, faz todo o trabalho e fica 2 dias em casa fazendo todo esse trabalho que você Uhum. ficaria dentro do escritório, talvez seja até mais produtivo. Então, são algumas dores que a gente tem e que o outro lado pode dar a receita do remédio, ok. Uhum. É bem interessante essa troca, realmente. Eu acho que essa troca com a universidade é boa para plantar. A gente tem desde o início, né, com os programas técnicos, até o técnico tá Sim, difícil, o né? técnico devia ser muito mais incentivado, né? É. A formação técnica. Porque a universidade é uma coisa mais difícil, é caro, tem uma série de questões. Agora, a parte técnica, as escolas técnicas, eu acho que deveria ser feito esse incentivo para as pessoas fazerem isso. São números que você tem, a gente conversou com uma professora coordenadora do curso de edificações do Liceu. Ela colocando, fica até um negócio que, como pode uma escola como o Liceu ficar 3 anos sem o curso de edificações? Se fosse impossível, é inimaginável a quantidade de pessoas que você precisa no mercado Uhum, e essa não ter. escola não estava formando. Aham. Voltou, né? Agora, graças a Deus, não vamos formar 40 alunos. Eu falei assim, poxa, 40 é bastante, mas é uma gota num oceano. Então, realmente precisa de um incentivo maior e plantar desde a base, né? Uhum. Em casa, o que você falou da mulher, a dependência da família toda em cima da mulher, Uhum. é até É, uma equipe, né? Que você falou na sua família. A gente tem a família, funciona bem quando a família é uma equipe, é, né? Tá todo mundo jogando junto. é, Quando você joga tudo para um lado ou tudo para outro lado, fica muito difícil. fica. Eu acho que as mulheres também, esse incentivo que você está falando, né? Qual o incentivo? Então, as mulheres no canteiro é uma parte, para a gente tentar Uhum. melhorar essa questão toda. Tem outras questões que o Vlad falou, de outros tipos de inclusão também. Então, acho que é uma série de fatores. É difícil orquestrar tudo isso, mas acho que a construção civil é um mercado tão bem organizado, gente, como, como, É. como fortaleza, assim, né? Como poder. Então, acho que aí eu faço a provocação para vocês. Todas essas organizações que a gente tem, como que vocês se organizam como setor para pressionar, por exemplo, o governo, ah, a sociedade civil, para que a gente possa fazer essa mudança? Então, há um mês atrás, mais ou menos, não, 2 meses que a gente assinou lá O um termo termo, de né? cooperação com o Sinduscom São Paulo, porque a gente quer levar essa mensagem da mulher em construção, quer tornar mais acessível. Então, para que a mulher em construção possa trabalhar, a gente depende de doações, de recurso financeiro, né? Além de doação de material e tudo mais, mas de recurso financeiro, porque todo mundo que trabalha no instituto é remunerado, Sim. inclusive as professoras que dão aula para as alunas, né? As alunas, a gente tem um pacote que a gente oferece para elas. Então, elas recebem um transporte, vale transporte todo dia, alimentação, café da manhã, almoço, seguro de vida, todos os EPIs, material de obra, capacete, enfim, tem um pacote que a gente oferece para elas poderem participar das aulas. Então, tem um custo para rodar toda essa operação. Então, acho que também o nosso desejo do lado de cá é que a gente possa oferecer mulheres capacitadas para diferentes tamanhos de empresa, que não fique um projeto caro, assim, um investimento alto, que só uma construtora grande, estabelecida, possa participar. Então, a ideia que a gente está tentando articular é que a gente possa fazer um consórcio de várias empresas, né, várias construtoras, empreiteiras, de tamanhos diferentes, que a gente possa juntar esse recurso, fazer cotas de patrocínio de um projeto. Então, a gente junta ali essas cotas, capacita 50 mulheres,
nas necessidades que vocês têm, né? Porque o que a gente quer é que elas saiam empregadas depois. Então, não Sim. adianta eu capacitar em, sei lá, em gesso e vocês estão precisando de pintura, né? Então, fazer esse trabalho de pesquisa antes, fazer uma capacitação que atenda às necessidades de vocês, para que a gente possa até democratizar a entrada das mulheres nas empreiteiras e construtoras menores. Então, esse é um dos nossos projetos aí para os próximos meses e anos, que a gente possa levar as mulheres para outros lugares. E aí, o nosso desejo maior também é que depois o projeto se retroalimente. Sim. Que uma vez que você tem 10 mulheres na sua obra, você não precisa me chamar de novo, porque essas 10 vão chamar mais 10. Entendeu? Então, que isso vá se perpetuando. Tem que se multiplicar. Tem que se multiplicar, exato. A ideia é assim, na verdade, essas parcerias são positivas, porque quando você vem, por exemplo, com uma entidade patronal e busca incentivos e busca formas de solucionar algumas dores, a sociedade no todo, né? Principalmente até a parte do governo, olha como se você tivesse como vilão buscando uma forma de aumentar o lucro ou de ter um ganho maior. Essa é a maior dor do empresário. Tudo que ele faz positivo, né, é uma cultura que foi, como você disse, né, foi colocada lá na cabecinha desde que você nasce, que tem uma agenda própria. Ele está ganhando de alguma forma. Começa que, se tiver ganhando, qual o problema se você está dando uma contrapartida e a sociedade também está ganhando, né? Que é o que a gente chama o capitalismo consciente, né? É o ganha, ganha, ganha. Eu ganho, você ganha e a sociedade toda ganha. Esse ganha, ganha, ganha não existe na cultura. O pessoal só acha que um lado ganha. Entendeu? É a cultura do futebol, né? Sempre só um time ganha. Não tem o segundo lugar não vale nada. Essa é a diferença de ter essas parcerias que valem a pena realmente incentivar, de ter um trabalho, não ter um esforço enorme de um lado só, sendo que você pode compartilhar esse esforço, né? Essa união para um objetivo que às vezes você atinge o seu objetivo, mas esse objetivo replica, né? E reverbera em outros, né? Como a diversidade que o Vlad falou, você atingindo um, atinge outros, atinge né? tudo, gente. E assim, uma coisa legal que a gente vê, quando a gente atinge uma mulher, a gente muda muita coisa em volta dela. Muda a família, os filhos, a vizinha que fica sabendo, o cara da obra que fala, pô, você não sabe que legal, na obra que eu trabalho, agora eles incluíram as mulheres. Então, isso vai reverberando de um jeito muito bom que a gente não consegue nem controlar. Então, a gente tem 5 indicadores de impacto que a gente acompanha. Primeiro é a renda. Então, a gente compara qual é a renda da mulher quando ela começou o curso com a gente e qual é a renda que ela tem depois de 6 meses. Outro é a empregabilidade. Então, qual é o seu status? Desempregado, fazendo bico? A maioria é fazendo bico, desempregado. E aí, qual é o status depois? Ela pode ser empreendedora, né? Ela pode ser marida de aluguel, talvez, ou ela pode trabalhar CLT. O terceiro que a gente faz é melhoria nas próprias habitações. Então, mais de 70% delas vai melhorar a própria casa, que já é maravilhoso também, né? Se a gente pensar que a gente tem 25 milhões de moradias no Brasil que precisam de melhoria, né? Não tem saneamento básico, não tem circulação de ar, não tem uma parede, não tem banheiro, não. Uma coisa assim que se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai ficar a tarde inteira aqui falando. Outra coisa é o crescimento educacional. Então, elas entendem que, poxa, eu posso voltar a estudar. É legal ter conhecimento. Então, elas voltam a estudar. E o último deles é a autoestima, que é difícil de medir com números. Mas, assim, a gente faz um questionário com elas, onde a gente pergunta, como é que você está se sentindo hoje? Confiante, animada, insegura e tal. E depois a gente compara. Então, assim, o que isso traz para elas da saúde mental, de se sentir capaz, de se sentir pertencente ao mercado de trabalho, sentir
uma cidadã de novo, contribuindo com a comunidade, com a economia do país, o crescimento que isso gera, né? Porque ela ganha, ela vai no mercadinho da esquina gastar, ela vai comprar uma coisa para o filho, ela vai isso, ela vai aquilo. Então, uma coisa vai melhorando a outra, e isso vai gerando crescimento. Então, essa mulher que está começando a trabalhar, ela pode ser uma mulher que vai comprar Minha Casa Minha Vida daqui a um ano, né? Ela pode ser o seu futuro cliente, inclusive. É verdade. Então, é uma coisa que vai alimentando a outra. Então, é um projeto que resolve o problema do empresário do outro lado, de uma certa forma, né? A falta de mão de obra. Sim. Mas, por outro lado, está fazendo 1000 outras coisas que não é nem mensurável muitas vezes. Então, é uma coisa que a gente sempre coloca para as empresas. Olha, só entenda que a Mulher em Construção não é uma empresa de recrutamento, seleção e treinamento. Não é isso. É diferente a relação que a gente tem que ter. Então, a gente está trabalhando para construir essa mudança, essa transformação do mercado, essa transformação da mulher. Então, a nossa cliente é a mulher, né? A gente quer que ela prospere, que ela se transforme. Então, quando a gente começa as conversas com as empresas que têm interesse na contratação, é isso, é um projeto muito maior do que só uma contratação. Então, assim, você está praticamente assinando ali um compromisso de que é uma mudança para sempre. Não é uma coisa pontual. Porque se for pontual, é aquilo que eu falei. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, é bacana porque você vê a dignidade e um dos objetivos nosso do papo é trazer a informação até não só para o setor, mas para o todo, do que o setor da construção civil tem de impacto positivo, né? Uhum. Nós pegamos terrenos descontaminados, contaminados e descontaminamos, né? Nós criamos infraestrutura, hospitais, delegacia, tudo é construído na construção civil. Não é um mercado predador especulativo. Gera emprego. O primeiro emprego tem essa capacitação baixa, então é a facilidade da entrada de qualquer pessoa no mercado. Então, é um objetivo nosso trazer isso e é um objetivo buscar como ajudar o mercado e o setor aí. E a gente conta o Instituto de vocês, parabéns pela iniciativa de vocês, que não é nova, já tem bastante tempo, né? Mas são ciclos que a gente está vivendo, são ciclos que parecem serem longos, mas na verdade são curtos, passa muito rápido. Uhum. Então a gente agradece muito a tua presença aqui conosco. Acho que vai ser super bacana e a gente divulgar o Instituto e poder utilizar também, né? Sim. Nas empresas. Eu pretendo. Que bom. Mas eu acho que a divulgação e o que você citou, um pouco dessa pressão, de como fazer para pressionar o mercado, seja o empresarial ou o governo, para que adeque a construção civil para receber a mulher, o deficiente. Facilitar, né? Facilitar. Seja com incentivos, como o Ale falou, ou até mesmo com algumas imposições conscientes, é claro, né? Não adianta ser inconsciente, mas às vezes numa convenção coletiva, quando sai o mínimo aceitável num canteiro de obra, que saia, tenha 2 vestiários e tal. E é isso, eu acho que a nossa intenção foi atingida no papo aí, né? Que é disseminar o assunto. Que bom. Não, eu que agradeço. Acho super importante te levar essa informação para mais gente. Eu acho que as empresas têm que colocar, né, ser transparentes e colocar realmente quais são os problemas e como que a gente pode ajudar. E acho que ter essa troca, esse papo, essa empatia. E eu acho que, assim, se eu puder falar, dar uma dica, um recado, para as empresas não terem medo. Vamos começar, vamos testar, vamos começar pequeno, vamos contratar 5 mulheres, vamos capacitar 10 mulheres. Né? Não estou falando de um projeto mega. Né? Vamos começar pequeno, porque é difícil. Não vou enganar ninguém, é difícil. Tem que ser uma coisa genuína.
Genuína. Eu realmente quero, eu acredito nisso e é o futuro da minha empresa. Eu preciso colocar essas mulheres ou pessoas com deficiência, outras minorias para trabalhar, porque senão não vou ter como entregar os projetos. Então, acho que assim, podemos conversar, podemos começar pequeno e a gente precisa desse apoio do empresariado, da sociedade e, mais do que as empresas, as pessoas físicas que estão atrás, né? Os CPFs que estão atrás, que estão tomando essas decisões, que são os nossos grandes aliados. Nossos grandes aliados hoje são os homens. Então, são homens que estão lá do outro lado da mesa e que entenderam a importância desse trabalho, desse projeto. E entendem que esse é o futuro. Então, não vai mais ter muito como a gente voltar atrás. Não dá para deixar 50% da população de fora, né, do canteiro, do mercado de trabalho. Então, acho que esse é o meu recado final. Então, comecem pequeno, pesquisem, conversem. Vamos abrir espaço para esse tipo de discussão. Conversem entre si, com as empresas, façam benchmark, isso também um ajudando o outro. Então, acho que isso também é bem rico, assim, para um mercado que é muito bem estruturado. Eu acho o mercado da construção civil muito bem estruturado. Então, esse é o recado. Mas muito obrigado pelo convite. Imagina. Gostei muito da conversa com vocês. E eu me comprometo num próximo projeto que esteja adequado para receber a mulher, seja na Rodrigues, que faz obra, o que tiver de mão de obra direto, por exemplo, se for fazer uma próxima reforma de apartamento, eu não preciso de grande adequação para receber o público feminino, a mão de obra. E num próximo projeto eu me comprometo em dar prioridade para a mulher. E na empreiteira, se o canteiro estiver adequado, eu também dou prioridade. É prioridade, que nem o Ale falou, ser sincero. Então eu dou a prioridade, se tiver o número suficiente de pessoas, a qualificação, a gente vai trabalhar junto, sim. Muito bom. Viu? Já saímos daqui com o primeiro encaminhamento. Então você tem 2 CPFs aí no seu grupo. Boa. Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada, gente.